do paciente que deu positivo, ele testou negativo, ele estava monitorado, caso ele apresentasse, como que a gente diria se fosse um cidadão comum? Caso você tenha sinais e sintomas, você procure uma unidade de saúde. Então, assim, tem ali naquele momento, assim, naquele domingo a gente viu as praias do Rio lotadas, ou vendo a sinalização dos casos. É muito assimétrico. Nós temos hoje Rio de Janeiro e São Paulo num patamar, nós temos outros estados com 10 dias a menos que eles, alguns estados têm tido contato com 2 pacientes que confirmaram, até por respeito à imprensa. Nós estamos a uma distância de vocês, que eu solicitei, de mais de 3 metros de distância. Por isso que, ao falar, nós podemos retirar. Se estivéssemos mais próximos, extremamente técnico o que a gente está fazendo. Essas pessoas, talvez umas 200 à frente aqui da presidência, qual eu tive contato com uma parte considerável dele, também existia muitos jornalistas, muitos fotógrafos. Então, é uma coisa surreal, realmente, a gente ouvir isso, uma crítica apenas a uma pessoa. Eu espero, como o Jornal Nacional vai fazer a cobertura do panelaço 8h30, que o Jornal Nacional anuncie que às 20h terá um panelaço a favor de Jair Bolsonaro também, ok? Estou aguardando ansiosamente. Hoje vou assistir o Globo, coisa que eu não faço há muito tempo, hoje vou assistir a TV Globo. Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Ministro Mandetta, o protocolo internacional que a OMS tem pedido é que todas as pessoas suspeitas sejam testadas com ou sem indícios de ter o coronavírus. O Brasil está testando apenas as pessoas que estão com sintomas. Eu sei que existe uma falta de exames, mas eu quero saber se o Brasil vai chegar nesse protocolo, que é o protocolo que deu certo, por exemplo, para controlar a epidemia na Coreia, né? E eu também queria saber do ministro Tarcísio se as medidas de infraestrutura para as aéreas vão incluir também as concessionárias dos aeroportos. Vai ter alguma medida para as concessionárias que estão tendo problemas? Bom, testes diagnósticos em epidemia, confirmações. Tudo que é recomendado na história das epidemias é fazer a testagem até que você tenha transmissão sustentável. A partir do momento que você tem a transmissão sustentável, fazer por sentinela e amostragem. Há um exemplo clássico numa aula que eu assisti de epidemiologia, lá pelos anos 80, com meu saudoso professor da Fiocruz, Luiz Fernando, que ele falava, em epidemia, primeiro passa um animal que você não sabe o que é. Aí você faz um DNA dele e fala, é um gato. Depois passa outro. Você faz de novo o DNA e fala, é um gato. Depois que passam 10 gatos, você olha e fala, tem rabo de gato, cor de gato, bigode de gato, olho de gato, orelha de gato, eu posso. Apoio ao setor aéreo, como eu falei, um dos focos nossos é a continuidade da prestação de serviço e também a gente está olhando o consumidor. E aí nós estamos olhando o setor como um todo, então não só as empresas aéreas. E quando a gente fala em setor aéreo, os diferimentos que vão ser dados valem para as 3 grandes, mas valem para as pequenas também, valem para aquelas empresas de aviação regional, então abrange o setor como um todo. Como cai a demanda, cai a quantidade de voos, cai a quantidade de movimentos, menos pessoas frequentam os aeroportos e as obrigações financeiras das concessionárias são as mesmas, nós estamos dando o diferimento das outorgas aeroportuárias. Então, ao invés da outorga ser paga agora no meio do ano, por exemplo, ela vai ser paga no final do ano. Então, o setor abrange aeroportos e abrange também as medidas, abrange aeroportos e as companhias aéreas. Próxima pergunta, jornalista Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Presidente, boa tarde. O senhor teve ontem, segundo a agenda oficial do senhor, o senhor esteve ontem por 3 vezes com o ministro Augusto Heleno.
que hoje testou positivo para a doença. Então, eu gostaria de saber se o senhor pretende refazer o teste para saber se o senhor tem o coronavírus, e também de saber se, caso existisse uma outra manifestação, se o senhor faria tudo de novo, iria lá e daria a mão para os manifestantes a seu favor. Muito obrigado. A jornalista Vera Magalhães, de forma mentirosa, sem qualquer compromisso com a verdade, está divulgando que eu farei um movimento dia 31 de março na frente dos quartéis. Fake news. Esse tipo de profissional não merece respeito por parte de nós aqui no Brasil. Lamento, a jornalista Vera Magalhães está divulgando um fake news. Ela poderia ser convocada se tivesse uma maioria consciente na CPI do fake news para falar sobre isso daí. Há já algum tempo nós abolimos aqui o cumprimento de mãos na presidência. Temos usado todas as medidas possíveis para evitar a proliferação do vírus. E toda vez que converso com qualquer ministro, em especial na minha mesa, que é bastante larga, há uma diferença de mais de 2 metros nessas conversas. Mas não tem problema nenhum. Eu não sei o prazo mínimo, o Mandetta pode me dizer, quando é que eu posso me submeter ao novo exame, sem problema nenhum, posso me submeter ao novo exame se dá positivo ou não o coronavírus. Nós vamos todos trabalhar com o máximo de rigor. Casa, trabalho, máximo de proteção. Iremos nos testar caso tenhamos qualquer sinal ou sintoma, pela característica do trabalho ser muito similar ao trabalho, por exemplo, de um médico ou de um enfermeiro, que atende inúmeras pessoas que serão positivas, vão voltar para suas casas, vão trocar as suas roupas, vão dormir nas suas casas e vão voltar para o trabalho no dia seguinte. Se tivermos qualquer um aqui com sintomatologia, faremos, porque tivemos contato próximo com da nossa. O exame negativo não é um certificado é uma foto 3x4 daquele momento. Se eu tiver com coronavírus, eu posso estar no período de incubação, não tenho nenhum sintoma, posso testar hoje, posso dar negativo, e posso daqui a 24, 48 horas, o pico dos sintomas é do 3º ao 7º, é o hospital de referência. Então, eu também tenho essa outra frente de proximidade. E a gente está tomando todos os cuidados, mas todo mundo aqui vai trabalhar com esse conceito, porque houve vacância de comando. Foi a mesma coisa que eu falei para o STF, a mesma coisa que eu falei para o Legislativo, que todos têm que ter os seus planos e linhas para podermos estar todos a gente. Sem problema. Essa data, e se o senhor subestimou, se eu entendi, é isso? É isso? Tudo bem. Olha, o primeiro caso detectado no Brasil foi dia 25 de fevereiro, o segundo dia 29, e depois dia 4 de março, mais 2 casos. Com toda certeza, a tendência de aparecer mais casos é que, em havendo a informação nesse sentido, algumas pessoas, ou mais pessoas, continuar procurando os hospitais para serem testados. Esses números, no meu entender, estavam acontecendo já no passado, mas como ninguém procurava, muita gente, eu acho que o Mandetta pode confirmar que ele é autoridade nesse sentido, já deve ter tido em dezembro, talvez, final de dezembro, começo de janeiro, e como não se sentiu incomodado, ou obviamente porque era sintomático, não tornou-se público. Então não houve superestimar ou subestimar. Sabíamos que ele viria e fazíamos comparações com alguns países do mundo. Acredito que não era uma boa comparação com a Itália. Afinal de contas, a Itália é um país com a população bastante idosa. Como eu comparei a Itália com uma micro-região no Brasil, que é o bairro de Copacabana, que sempre andava por lá, entregava cartas pessoalmente, durante anos entreguei carta pessoalmente na região, e era comum em apartamento ter uma pessoa
ou ele ou ela, viúvo, ou um casal de idosos. Então, o que nós fomos fazendo ao longo do tempo, aí sim, sobre o trabalho aí do Ministério